Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje a luminosidade tá um pouco fraca, estamos aí em pleno inverno, aí resolvi gravar mais no cantinho aqui para ver se o vídeo fica melhor, ok? Hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito da questão da desconstrução de um Deus para a construção de um outro Deus. E uma das coisas que me levou a gravar esse vídeo foi o fato das pessoas estarem sempre aí, atormentando as outras, dizendo que elas vão para o inferno por não abraçar ou não aderir àquela religião que aquela pessoa que está ali pregando, ministrando, defende, aquela cultura religiosa que aquela pessoa defende. Então, eles costumam dizer que a pessoa que não se adequar àquela cultura religiosa, ela vai para o inferno. Eu quero fazer, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que isso é muito antigo, isso sempre existiu. Essa tortura psicológica e emocional, ela sempre existiu na humanidade, de um ser humano para com o outro, ok? Se nós pegarmos aí hoje o mundo, eu não sei quantos países tem no mundo, mas provavelmente passa dos 200, eu acredito que passa de 200 países no mundo, e esses países sempre tiveram ali os seus deuses, sempre tiveram a sua cultura, e dentro mesmo desses países sempre existiram diversos grupos étnicos que também tinham os seus deuses, cultuavam os seus deuses particulares. E no momento, na atualidade aqui, na nossa era agora, contemporânea, a gente vê, por exemplo, a religião cristã evangélica desconstruindo a Igreja Católica. Com tudo que a Igreja Católica construiu no decorrer de séculos e séculos, a gente vê a Igreja Evangélica tentando desconstruir tudo que a Igreja Católica vem construindo no decorrer dos séculos, no tocante aos seus objetos de culto. Isso sempre existiu na humanidade. Vou colocar aqui do lado aqui para vocês alguns. É uma quantidade insignificante, se levarmos em consideração que a ciência, através da arqueologia, vem provando que o homem está sobre a face da Terra há pelo menos uns 300 mil anos. Então, aí dá para você ter uma ideia da insignificância que é a quantidade de deuses que eu vou colocar aqui atrás, ok? Não vou citar aqui os deuses babilônicos, os deuses fenícios, não vou citar um inúmero, os deuses incas, os deuses maias. Vou colocar uma quantidade bem significante aqui atrás, só para você ter uma percepção, que o que eu estou te falando aqui é uma verdade. Que sempre que se aparece a cultura de um Deus mais convincente, aquele outro Deus deixa de existir. E agora estamos vendo aí o pessoal evangélico tentando desconstruir os deuses católicos, porque a narrativa evangélica é mais convincente do que a Igreja Católica em diversos pontos, ok? Tanto que muito católico tem se tornado evangélico por causa disso. Continuando aqui, você pode ver aí alguns dos deuses que chegaram aí até nós. Esse Jesus que se adora, que se cultua por aí, você vê que esse mesmo Jesus, esse próprio Jesus, ele é construído no decorrer da história. Vou pegar, por exemplo, a Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem alguns livros a mais. Então escolheu-se alguns livros ali na Bíblia para poder criar a cultura de um Deus. E vieram os evangélicos agora, eliminaram aqueles livros ali que eles chamam de apócrifos, para construir uma imagem mais convincente de um Deus que supostamente existiu. O que existe, segundo os evangélicos. Mas um Deus distorcido. Se pegarmos a própria Bíblia, já não estou pegando mais a construção da Bíblia, mas a própria Bíblia que aí está. Se nós pegarmos, por exemplo, os autores da Bíblia, aquelas pessoas que escreveram esses livros que estão aí, você vê que eles estão construindo um Deus, um Jesus que supostamente existiu. Quando você vê que eles estão construindo, quando você vê a narrativa de um autor não bater com a narrativa do outro. Então, eu já citei aqui, até desnecessário, vou citar novamente a questão, por exemplo, de Lucas dizer que Jesus foi batizado, Jesus foi consagrado e que morou em Jerusalém e que nunca foi para o Egito. Já Mateus fala que Jesus foi perseguido, foi quase morto,
num genocídio infantil e teve que fugir para o Egito e lá morar até a morte de Herodes. Aí você vê a questão, por exemplo, de um falar que tantas pessoas foram curadas, né, ou foram tantos cegos foram curados numa determinada passagem, no outro fala que foi menos, né? Tantas pessoas foram libertas, né, de demônio lá em Gadara, o outro fala que foi menos. Então você vê, né, a construção aí de um Deus. A questão, por exemplo, da ressurreição também. O relato de um autor não bate com o relato do outro autor. Né? O relato do próprio Jesus, a narrativa do próprio Jesus, quando ele diz que ele vai encontrar com o pessoal na Galileia, não bate porque logo no dia seguinte ele está se encontrando com os discípulos. Então você vê que ali há uma construção, né? Já desde o princípio as pessoas vinham construindo um Deus para ser cultuado, né? E o próprio Império Romano mesmo, a gente vê que o Império Romano cultuava, né, inúmeros deuses lá, vou colocar alguns aqui atrás, cultuavam inúmeros deuses lá, e quando viram que o Deus dos hebreus era o mais convincente, em determinada época, migraram para esse Deus, mas condicionando, né, algumas coisas daquele antigo Deus que eles cultuavam, né, a esse Deus, atribuindo a esse Deus algumas coisas daquele antigo Deus que eles cultuavam, como por exemplo a data do nascimento. Todos os deuses, né, que estão por aí hoje, num futuro, né, talvez até num futuro próximo, eles podem deixar de ser adorados ou cultuados. Por quê? Porque sempre no decorrer da humanidade veio uma outra religião, veio aparecer um outro Deus mais convincente e abafou aquele Deus que até então existia. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia no Velho Testamento, nós vemos ali nitidamente a tentativa de construir um Deus, né, para os hebreus, um Deus diferente dos deuses das pessoas daquela época. Então a gente vê ali realmente ali os hebreus, né, os judeus, tentando construir um Deus para que eles pudessem adorar e chamar esse Deus de seu, um Deus exclusivista, né, um Deus que ele cuidava, né, somente dos interesses do povo de Israel. Né? E a gente sabe que pelo tempo que a humanidade está aí, isso não é verdade, não é mesmo? Então, alertando você, né, aí há essa narrativa, né, de tortura que existe por aí, de que existe o inferno, de que existe um Deus mau, de que existe um Deus bom. Essa narrativa sempre existiu. Só que em outra época, né, mudava-se os personagens, né, a figura do Deus mudava. Né, era um outro Deus que fazia essa bondade toda, era um outro Deus que fazia essa maldade toda que existe por aí. Não sei se ficou bem claro aqui, mas a intenção foi boa, ok? Quero te levar a pensar, né? Você é livre, você tem condição de raciocinar e chegar às suas próprias conclusões quanto ao que eu acabei de dizer aqui. O sistema religioso, ele te mata, ele mata as suas emoções, ele mata as suas convicções. O sistema religioso, ele te destrói. Né? Como Jesus disse lá em determinada passagem, quando ele disse que quando as pessoas aderiam, né, à religião farisaica, as pessoas se tornavam 2 vezes mais amantes do inferno, a vida delas se tornava 2 vezes pior do que era antes delas seguirem aquela religião. Então, muitas vezes uma religião ela trabalha no sentido de te desconstruir, de te destruir emocionalmente como ser humano, como pessoa, e não no sentido de te construir, né, como uma pessoa melhor, ok? Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você e te desejo graça e paz.